Pedrinho concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, em São Januário, com 2 horas e 29 minutos de duração. O presidente do Vasco citou a intenção de vender a SAF e disse que, enquanto não aparecer um investidor, ele precisa trabalhar para manter o funcionamento do clube. Mas garantiu que não tem interesse em gerir o futebol. Enquanto eu for presidente do Vasco, a minha intenção vai ser vender a SAF. A minha intenção, com ênfase, é vender. Vender é outro processo. Não posso ficar sentado esperando um investidor, porque tenho contas a pagar e preciso fazer com que o clube ande. Tenho dívidas, tenho compromissos e preciso fazer uma reestruturação financeira. O torcedor tem todo o direito de nunca mais querer ouvir a palavra reestruturação, porque ela foi dita milhões de vezes e nunca foi feito nada. A medida cautelar é o início desse processo para que o Vasco seja autossuficiente. Isso não tem nada a ver com não querer vender a SAF. Eu preciso fazer com que o clube consiga pagar os salários, disse Pedrinho. A associação não vai gerir o futebol se virar SAF. Isso é uma narrativa, vocês têm entendimento e têm que começar a entender o que é a história do clube. Por que eu falo sobre intenção de vender? Porque eu posso não encontrar um investidor. Aí eu vou ser cobrado porque falei que vou vender. Quando eu falo que tenho intenção de vender, é porque eu quero vender. Eu vou conseguir? Vou ter um investidor? A gente está no mercado, atende todo mundo, algumas coisas são muito superficiais. A gente nunca vai pedir para o associativo ser majoritário. Primeiro porque a gente não tem esse desejo e, segundo, porque isso é uma maluquice. Ninguém vai investir milhões para outro mandar. Minha intenção é proteger a instituição com cláusulas de proteção, acrescentou. A última entrevista coletiva de Pedrinho no Vasco havia sido no dia 16 de maio, um dia depois de o clube entrar com ação na justiça para tirar as 777 partners do controle da SAF. Desde que assumiu a gestão do futebol, o presidente só havia conversado com a imprensa na apresentação de Felipe Coutinho, no dia 13 de julho. Em outubro, o Vasco abriu um processo formal de mediação com seus credores para equacionar as dívidas. A Fundação Getúlio Vargas, FGV, conduz as negociações. O clube também informou que entrou com uma medida cautelar para proteger o Vasco de eventuais ações, tais como penhoras, que possam atrapalhar ou criar obstáculos ao processo de reestruturação. Em meio a este processo, Pedrinho garante que o clube segue aberto a negociações com possíveis compradores para a SAF e a conversas em andamento. O presidente, no entanto, não informou o nome dos interessados. O magnata grego Evangelos Marinakis, dono de Nottingham Forest, Inglaterra, Olympiacos, Grécia, e Rio Ave, Portugal, quer comprar um clube no Brasil e o nome do Vasco está entre os avaliados. Existem alguns investidores, e eu tenho que tomar cuidado quando falo porque as pessoas acham que são negociações avançadas. Existem alguns e existem NDAs, sigla em inglês para acordos de confidencialidade, assinados desse início de conversa, que eu não vou chamar nem de negociação. Por meio desse acordo de confidencialidade, não posso falar quem são os investidores. O que posso falar é que tem muito mais de um mês. Há conversas com mais de um investidor que são muito iniciais, afirmou Pedrinho, que completou. Tem um com quem assinamos acordo de confidencialidade e nem começamos a conversar. A conversa inicial é muito mais para você passar um diagnóstico, por isso há um acordo de confidencialidade, os números do clube. Essa conversa de conhecimento do que está acontecendo com o clube às vezes não consegue ser nem no primeiro dia, vão ser 2, 3 encontros só para mostrar a realidade. Se isso avançar, vai para o segundo passo e começa a construir. Já houve investidores que estavam muito dentro, a favor do negócio, e não estão mais. Não por qualquer empecilho da gestão ou exigência. Simplesmente saíram. Não posso falar quem são os investidores pela questão do acordo de confidencialidade. Pedrinho estabeleceu critérios para vender a SAF. Tem alguns critérios óbvios para a gente alinhar com o investidor: credibilidade reconhecida, saúde financeira, planejamento esportivo financeiro com prazos para de cumprimento, estrutura de CT com prazo de cumprimento, porque a gente pode gastar 50 milhões de reais no CT e nunca gasta.
A gente precisa ter garantias para proteger a instituição para não cometer o mesmo erro cometido com a 777. Na minha única conversa presencial com o Josh Vander, sócio majoritário da 777, pedi garantias do aporte de 270 milhões de reais, e ele disse que as garantias eram as próprias ações. Vou fazer uma analogia simples. Você compra meu carro e me paga no final do mês. Aí quando chega no final do mês você não tem dinheiro para me pagar e devolve o carro. Aí o carro está com os 4 pneus carecas, sem IPVA pago, sem gasolina, batido, com o farol apagado. Isso não é garantia. A 777 pegou o Vasco com uma dívida, maior do que foi divulgada, aportou os 310 milhões de reais e deixou uma dívida muito maior. Eu tenho a intenção de vender a Vasco SAF. Quando isso vai acontecer? Não sei. As pessoas acham que tem várias pessoas batendo na porta, oferecendo 40 trilhões de dólares, e eu falo, não quero, porque adoro o poder e vou reestruturar o Vasco. Mentira. O vice-presidente jurídico do clube, Felipe Carregal Stasbok, e o CEO da SAF, Carlos Amodeu, também participaram da entrevista. Amodeu abordou, entre outros assuntos, as manobras do Vasco para manter o funcionamento do futebol mesmo sem o aporte de investidores. Primeiro, temos que potencializar as receitas do Vasco, que vinham sendo subutilizadas e subaproveitadas. O Vasco tem um potencial gigantesco, por todo o engajamento da sua torcida, de geração de maior volume de receitas. Com isso, tão logo anunciamos a contratação do Coutinho, fizemos uma campanha importante de sócios em que o torcedor prontamente respondeu. A gente sai de um patamar na nossa visão inaceitável para o Vasco, de 32 mil sócios, para um de 65 mil, 70 mil sócios. Isso muda de forma bastante expressiva a nossa receita recorrente mensal. Mais do que isso, um clube da grandeza do Vasco, com a presença nacional que nós temos, não pode se dar o luxo de ter propriedades comerciais à disposição sem comercialização na metade da temporada, explicou Amodeu, que continuou. Nós trouxemos 4 novos patrocinadores, 3 já anunciados, um em vias de ser anunciado. E essas receitas de patrocínio também estão fazendo frente a uma nova geração de recursos para o clube, que tem permitido ao longo dos últimos meses que a gente tenha tido sucesso no sentido de cumprir todos os nossos compromissos em dia. Fora isso, temos um número enorme de iniciativas de reestruturação interna, de racionalização das nossas atividades, de redução das nossas despesas. Para que a gente possa também, com essas economias geradas, produzir um resultado melhor e ter disponibilidade de caixa para enfrentar os nossos compromissos. Já na parte final da entrevista, Pedrinho disse o seguinte ao ser perguntado se o Vasco teria condições de se manter em 2025 sem um investidor. O Amodeu me garantiu que 2025 está tranquilo em termos de pagar todas as contas.